Boa noite, paz e bem. Eu me chamo Daniele Fernandes, sou voluntária da Casa de Francisco e estamos aqui nesse instante para iniciar o nosso comentário do Evangelho. Sejam muito bem-vindos todos e eu peço que vocês me deem um ok com relação ao áudio ou ao vídeo. Vamos iniciar então. Hoje o nosso comentário será o capítulo 26. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando nós abrimos o Evangelho ao acaso, nós pegamos o item 12, que é uma instrução dos Espíritos. Eu vou ler uma parte para que nós possamos fazer o comentário, tá certo? Essa instrução foi de um Espírito protetor recebido na Cracóvia em 1861. Boa noite a todos mais uma vez, ao Cícero, a Luciana e a todos que estão agora nos ouvindo, a Elma. Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos ao comentário do Evangelho da noite de hoje. Vou começar fazendo a leitura do item 12, tá? Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco nenhum tempo consagrais e que, entretanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão de mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que penas de amorfinações, de tormentos, cada um se põe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos a que ela proporciona. Se vangloriam de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos, insensatos. E eu vou parar por aqui para que nós possamos fazer esse comentário. Mais uma vez, boa noite a todos. Atendendo aqui o convite da Simone Ivo, a quem eu tenho uma imensa gratidão pela oportunidade de estar aqui comentando com vocês na noite de hoje. O tema desse capítulo é não pode servir a Deus e a Mamon. Nós já ouvimos várias vezes esse comentário, né? E quem é Mamon? Porque quando nós falamos em Deus, nós temos um direcionamento do que possa ser Deus, de onde ele possa estar. Para muitos, ainda veem Deus como uma figura humana. E da mesma forma como é colocado praticamente o oposto, em que eu não posso servir a Deus e a Mamon, Mamon também vem relacionar para nós com uma figura humana. Mas na realidade, Mamon não é uma figura humana, nem tampouco Deus. Se vocês prestarem atenção, eu lembro muito das crianças na aulinha da evangelização, quando nós falamos sobre Deus. E eu pergunto a elas, quem já viu Deus? E elas respondem, eu tia. E então eu pergunto, e como ele é? E elas respondem, ele é velho. Eu disse, Deus é velho? E sim, Deus é velho. Eu disse, e como é a roupa de Deus? E elas respondem, tia, é uma roupa que parece um vestido e tem sandálias. E cada um faz seus comentários, misturando na realidade o que elas escutam com o que elas assistem na TV. E na realidade não existe uma figura humana ligada a Deus. Mamon, muito menos. Em muitos locais se colocam a imagem de uma figura humana ligada a Mamon, como o homem de aparência esquelética, de roupa escura, como se na realidade fosse algo que fosse completamente contrário a Deus. Se Deus emite luz, Mamon vai emitir as trevas. E na realidade não é bem assim.
tá? Mamon, na realidade, ele tem a ver com a riqueza, ele tem a ver com o dinheiro, ele tem a ver com as posses, tá? Isso aí tem que ficar muito claro. Quando nós falamos em Mamon, ele vem falar sobre a ganância, sobre a avareza, tá? Isso são coisas que são ligadas aos bens, ao dinheiro, tá? Quando nós pegamos esse item aqui 12, que é exatamente uma instrução dos espíritos, me chama muita atenção a primeira frase, quando ele fala na brevidade da vida. E que nesse momento que nós nos encontramos, nós estamos passando por uma fase em que nós estamos valorizando imensamente cada momento de nossas vidas. Então, quando ele fala aqui no Evangelho, o tempo em que você se dispõe para trabalhar, para possuir cada vez mais bens, você poderia estar trabalhando em benefício do próximo, em benefício do outro. Se você diz que você coloca, como o Evangelho coloca, que você passou noites em claro trabalhando para ter um bem, então você poderia também passar noites em claro trabalhando em prol do teu próximo. E me lembra muito a passagem do Evangelho, quando Jesus menciona o depositário infiel. O que fizeste dos bens que te confiei? Aqui nós vamos falar dos bens que não são materiais. Qual é a tua verdadeira propriedade? O que é aquilo que realmente te pertence? O que te pertence faz parte da terra ou faz parte do teu espírito naquilo que tu carrega? Porque da terra tu não vai carregar nada. Os bens da terra continuarão sendo da terra. Se você trabalhou a vida inteira para ter o apartamento dos seus sonhos, quando você retornar à sua verdadeira morada, esse apartamento vai continuar aqui, você não vai levar. Tá certo? Então, nossa verdadeira propriedade são os valores morais que nós vamos adquirindo no decorrer dos anos, quando nós conseguimos trabalhar melhor o nosso espírito. Dentro dos valores morais é o que vai levar ao nosso crescimento, que nós temos o amor, a caridade, a generosidade, tá certo? E com relação a isso, eu não posso deixar de enfatizar o estudo que você tem no decorrer dos anos, que é o que vai te dar conhecimento, é o que vai te trazer um pouco mais de paciência, é o que vai te ensinar o que é ter benevolência, tá certo? Além do que, existem as conquistas que você vai conseguindo no decorrer do tempo. Que conquistas são essas, Dani? São as conquistas intelectuais. Tudo aquilo que você vai aprendendo, que você vai agregando ao teu espírito e que vai fazer parte do banco de dados da tua alma, que vai estar aqui. Então, na realidade, isso são as conquistas intelectuais. Que as conquistas intelectuais, você também pode fazer com que elas sejam o seu bem maior. Entretanto, é necessário que isso seja correspondido à sua condição moral. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, o teu conhecimento, a tua conquista intelectual, ela não vai estar na mesma contrapartida da teu conhecimento, naquilo que tu agrega moralmente. Isso é extremamente importante, tá bom? Se eu estivesse nesse momento numa aulinha da evangelização, o que eu poderia dizer para vocês? Eu faria a seguinte brincadeira, que é muito comum que nós fazemos na evangelização. Caça ao tesouro, tá? Nós colocaríamos um baú em locais diferentes, 1 ou 2 baús, e eu colocaria em diversos locais do ambiente, tá certo? Um tesouro, mas de formas ambíguas. Como assim? Os tesouros da vida material e os tesouros que são os bens do espírito. O que são da vida material são os tesouros perecíveis, são aqueles que ficam na terra e que eles vão se acabar. E os tesouros imperecíveis, que são os bens do espírito. Então, na realidade, o que é que você iria procurar? O que é que você iria encontrar primeiro? É um tesouro perecível ou um tesouro imperecível? O que é que você iria encontrar? Qual é o seu maior tesouro hoje? Uma roupa, um relógio, um sapato caro,
um carro, uma casa. É esse o teu maior tesouro? Ou será que o teu maior tesouro é aquilo que você conquistou, que são os bens morais? Aí nós falamos do amor, da caridade, do amor ao próximo, da generosidade, da empatia. Esse é o teu maior tesouro. E Jesus já falava: onde estiveres o teu tesouro, também aí vai estar o teu coração. E eu pergunto a vocês, diante de que nós estamos falando em não poder servir a Deus e a mamon, qual é o teu maior tesouro? Onde é que se encontra o teu tesouro? Está nas coisas que você agrega? Está no seu apego? Onde é que está o teu apego? O teu apego está onde? Na sua família? O teu apego está com os teus filhos? Com teu pai, com tua mãe? Onde está o seu maior apego? Qual é o seu maior tesouro? Já pararam para pensar sobre isso? Nesse exato momento em que nós estamos vivendo um isolamento social, em que nós estamos nesse processo tão doído da pandemia, onde é que está o teu maior tesouro? O que é que você está conseguindo conquistar? Qual é o seu bem mais valioso nesse exato momento? Pois eu vou te dizer qual é o seu bem mais valioso. Aquele que você sempre teve ali na sua mão e que nesse exato momento é o teu maior bem e que você pode ter o maior uso. É a prece. É a nossa relação com Deus. É no exato momento em que eu me utilizo da minha humildade para ter essa relação com Deus. Dani, como é que eu vou ter essa relação com Deus no momento de aflição? Como é que eu vou conseguir fazer uma prece quando eu tenho medo? Quando eu tenho medo de perder um parente que está hospitalizado? Quando eu não tenho a certeza do dia seguinte? Quando tudo está incerto, como nesse exato momento, como é que eu vou conseguir fazer essa prece? Pois eu vou te dar uma simples palavra. Você vai conseguir fazer essa prece através do teu silêncio. Quando você conseguir silenciar todos os seus pensamentos, você vai conseguir ouvir Deus. Como assim, Daniela, silenciar meus pensamentos? Porque na realidade nós somos influenciados por todos os ruídos exteriores, pelas nossas emoções, pelas nossas angústias, pelos nossos medos, por tudo aquilo que nós desconhecemos. Mas nós conhecemos Deus. Você conhece Deus. E eu preciso silenciar para ouvir Deus. Segundo Paulo, nós somos templos de Deus. Nós somos essências divinas. Eu tenho a capacidade de compreender a presença de Deus, essa luz divina que vem dentro de nós. Quando eu silencio, eu também silencio as minhas emoções. Eu lembro nessa hora de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, a maneira dele, ele se comunicava com Deus numa frase que eu acho belíssima, que ele falava, que era a melodia do silêncio. Com o silêncio, ele conseguia encontrar Deus. Dani, como é que eu consigo fazer minha prece? Você consegue fazer sua prece quando você encontra um momento de tranquilidade, de silêncio na sua casa e você consegue conversar com Deus. E não precisa ser por horas. Em poucos minutos você consegue essa conexão com Deus. Diante do silêncio da alma, a gente deixa de escutar tudo que se refere aos apegos e às paixões humanas e consegue conversar com Deus dentro do templo que está aqui dentro de você. Agora eu pergunto para vocês, nesse momento, você já procurou o seu tesouro? O que é aquilo que mais você tem apego? Diante da brevidade da vida,
A nossa vida é apenas um sopro na eternidade. Nunca foi tão necessário valorizar esse tempo que nós temos e saber conversar com Deus nesse momento. O teu tesouro está onde está o teu coração. E é isso que nós precisamos pensar. Procura realizar dentro das tuas preces o teu maior amparo, o teu agradecimento, o teu louvor, para conseguir compreender que diante do silêncio o teu espírito repousa, você enxerga a luz e você consegue compreender todos os desígnios de Deus nesse momento em que nós estamos passando. Eu vou repetir aqui as palavras de Francisco de Assis, quando ele diz, é dando que se recebe. A este evangelho, mais uma noite, eu quero dedicar a Dona Zumira, que ainda está no hospital, a Gisele e a sua irmã Eloá, que estão na UTI, Gisele, que é nossa evangelizadora da Casa de Francisco, a Gabi e a Letícia, a Gabi que ainda está no hospital e a Letícia que está em casa, irmãs evangelizadoras da Casa de Francisco, e a todas as pessoas que nesse momento encontram-se em hospitais, encontram-se à espera de um leito, encontram-se angustiados, encontram-se perguntando: o que vai acontecer comigo? O medo toma conta da alma e nós pedimos a todos esses que encontrem a tranquilidade de, no momento de silêncio, encontrar todas as suas respostas com Deus. Que seus maiores tesouros sejam tudo aquilo que eles conquistaram com as suas virtudes, com o conhecimento que tiveram durante toda a sua vida. E que esse tesouro jamais seja comparado com os bens materiais que tem, porque tudo aqui fica. O que é da terra fica da terra, e o que é de Deus é de Deus. Meus amigos, paz e bem a todos. A gratidão, Edmilson, gratidão a todos que puderam nos ouvir, e nós terminamos pedindo paciência, resignação para esse momento tumultuado e principalmente a confiança em Deus, que é o nosso maior bem que nós podemos ter nesse momento, tá? Muito obrigada a todos, paz e bem, tá? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por tudo, gratidão. Boa noite a todos.